Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, ontem no nosso último vídeo falávamos das 9 etapas através das quais Deus se revelou a nós a partir de sua palavra. Então, dando continuidade ao nosso breve estudo sobre a revelação divina na Sagrada Escritura, ou seja, o dado revelado contido na Sagrada Escritura, daí a importância da mensagem salvífica de Deus à luz da palavra. Então, para fazermos uma espécie de conclusão dessas etapas, nós novamente resgatamos aquela ideia inicial que já falávamos de que o Filho de Deus, ele se fez homem. Nesse sentido, ele então se torna a palavra única de Deus, né? A palavra perfeita e a palavra insuperável de Deus Pai. Por que Jesus é a palavra única? Porque nós não teremos outra palavra que nos será dada a não ser o próprio Jesus, né? E a própria Sagrada Escritura deixa isso bem claro para todos nós, né? Principalmente no livro dos Atos dos Apóstolos, nenhum nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então Jesus é a palavra única. Jesus também é a palavra perfeita do Pai, porque não terá mais complemento, mais perfeição. Tudo já foi dado de forma perfeita em Cristo Jesus a todos nós. E também é a palavra insuperável, porque agora, a partir da revelação, da plenitude da revelação em Cristo, nós não teremos outra revelação que possa ofuscar a revelação de Cristo, do Filho de Deus. As outras revelações, falávamos, elas são agora de maneira privada e têm o objetivo de complementar, de explicitar. Então, em Cristo, Deus disse tudo. Esse é um dado extremamente importante para a nossa fé, que a Sagrada Escritura faz questão de ressaltar. Então, nós não ficamos esperando outra palavra. Jesus é a plena revelação, é a plena palavra. Não existe outra para além dessa. E aí, vários santos teólogos, santos doutores da igreja, fizeram questão, através das suas obras, através dos santos concílios, de deixar isso bem claro, principalmente os primeiros concílios, que foram importantíssimos para o fechamento do cânon bíblico, o fechamento dos dogmas acerca da Sagrada Escritura. Então, um ponto importante também que nós precisamos levar em consideração ao fazermos esta análise da revelação divina plena em Cristo Jesus é que, embora esta revelação dada em Cristo, que a Bíblia faz questão de destacar, ela esteja acabada, né, de uma certa forma, ela ainda precisa ser explicitada. Daí entra a função da igreja, daí entra, por exemplo, a função do magistério, a função do Papa e dos bispos, enquanto guardiões desse depositum fidei, ou seja, desse depósito da fé que contém a revelação. Eles têm esse papel, então, de explicitar, de continuar esclarecendo ao povo fiel, ao povo de Deus, os dados da revelação, porém explicitada, não alterada ou, enfim, de outro modo, mas uma explicitação. Isso também a nossa doutrina, através do catecismo, deixa bem claro quando trata do tema da revelação, lá no seu primeiro capítulo. Então, o seu conteúdo, o conteúdo da revelação, melhor dizendo, ele pode ser melhor conhecido, né? E de fato tem se tornado melhor conhecido, melhor explicitado através dos séculos, destes nossos 21 séculos de história da Igreja. Aprofundamos ainda mais o conhecimento da revelação. Daí todo o processo, através, como já falei, dos santos concílios. A Igreja, em determinados momentos da história, ela se reuniu para pensar, para refletir diante de alguns problemas que estavam surgindo, diante de alguns questionamentos, né, de algumas dúvidas acerca
da revelação, acerca da divindade de Jesus, a igreja então se reúne para explicitar, para de maneira profunda e sagrada guardar esse santo depósito. Por isso a função belíssima da igreja. No entanto, então, a palavra divina de Jesus chega à igreja de duas maneiras. A primeira, como nós já comentamos também, mas vamos agora aprofundar de forma mais detalhada, ela chega-nos de modo oral e por escrito. O que nós temos, por exemplo, na Sagrada Escritura é a palavra escrita. Porém, antes de termos a Sagrada Escritura de modo escrito, nós sabemos bem e temos o dado da revelação exposto de modo oral. Os apóstolos falaram, né? Os varões apostólicos, eles primeiro anunciaram a palavra. Então, por um lado, os apóstolos, com a sua pregação e o seu exemplo, né, testemunho de vida, testemunharam por meio da oralidade o que tinham aprendido a partir das obras, a partir do contato com Jesus Cristo. Então, eles adquiriram aquele exemplo, aprenderam, beberam do ensinamento do Mestre e também a partir daquilo que o Espírito Santo lhes ensinou. Né, depois da ascensão de nosso Senhor, nós sabemos que a Igreja Nascente foi e continuou, né, sendo assistida pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo também tem esse papel muito importante na Igreja de assistir o magistério através do anúncio dessa palavra. Por outro lado, os próprios apóstolos, juntamente com os outros da sua geração, né, através da sucessão apostólica, inspirados pelo mesmo Espírito, puseram então por escrito a mensagem da salvação. Por exemplo, nós temos algumas cartas do Novo Testamento atribuídas aos apóstolos, a Paulo, por exemplo, a Pedro e ao próprio João, enfim, a outros, né, a Judas, enfim. Só que nós não temos certeza de que todos eles compuseram esses escritos. Porém, alguns compuseram, foram autores, né, como nós sabemos, o próprio João. Agora, na esteira da tradição, na esteira da sucessão apostólica, estes homens, esses varões apostólicos, colocaram por escritos, então, o texto que nós temos agora em mãos, que é o texto escrito. Porém, por isso, junto então à Sagrada Escritura, existe também, e aqui nós precisamos comentar, a Sagrada Tradição. Por isso que nós católicos, isso aqui é um dado extremamente importante, nós caminhamos com duas pernas, sem as quais a gente se torna perneta, a gente se torna defasado. A perna da Bíblia, a perna da Sagrada Escritura e a perna da Sagrada Tradição. Isso são dados extremamente importantes para nós, né? Então, junto então com a Sagrada Escritura, existe também na Igreja a Sagrada Tradição, né? Com S e com T maiúsculo, que recebe essa palavra de Deus transmitida por Cristo, né? E pela ação do Espírito Santo aos apóstolos, que transmite de forma íntegra aos seus sucessores. É aquela palavra que nós ouvimos da carta de Paulo aos Coríntios, inclusive na missa de ontem, né? O que recebi, na primeira leitura, o que recebi, eu vos transmiti de maneira integral. Guardei esse depósito até o fim, diz Paulo na carta aos Coríntios, fazendo eco justamente a essa ideia aqui principal de transmissão íntegra aos seus sucessores, né? Para que eles, com a luz do Espírito Santo, o Espírito da verdade, conserve também de forma integral essa verdade. Por isso que nós hoje recebemos, né, como herança esse depósito integral da fé. Porque primeiro, homens antes de nós guardaram a ponto de dar a vida por essa palavra, a ponto de dar a vida por essa tradição, através do seu testemunho e através da sua pregação. Então, a partir desses pressupostos, é uma ideia que nós já falávamos, mas vale a pena trazer aqui só para sintetizar e concluir o nosso pensamento. Por isso que a Bíblia
ela precisa ser lida, meus irmãos, na igreja e sempre assistida pela igreja. Uma vez que lemos a Bíblia fora da igreja, uma vez que rompemos com a assistência da igreja, nós deixamos de ser cristãos católicos, se tornamos outras coisas, mas não somos católicos apostólicos, né, que estamos na esteira da sucessão apostólica. Então, mais uma vez encerramos o nosso vídeo. Amanhã daremos continuidade. Deus abençoe você pela intercessão de Nossa Senhora.